Se você está procurando um topo de linha compacto, provavelmente você já se deparou com o iPhone 15 e o Galaxy S23. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito das diferenças desses modelos e de qual talvez valha mais a pena. Em fevereiro de 2023, a Samsung anunciou seus novos modelos topos de linha, com o menor e mais simples sendo o Galaxy S23. Em setembro foi a vez da Apple lançar seus modelos, com o iPhone 15 sendo também o menor e mais simples modelo. Começando com as diferenças entre eles com relação à tela, ambos têm tamanho de 6.1 polegadas. No entanto, o iPhone consegue sim chegar a uma resolução um pouco maior, um pouco acima de 1080p, enquanto que o Galaxy S23 fica ali preso apenas a 1080p. O iPhone também traz essa Dynamic Island como uma grande novidade para essa geração, fazendo com que tenham algumas funções divertidas com o Notch. Já no S23 o Notch é bem menor, apenas o recorte para a câmera, acaba sendo um pouco menos intrusivo, mas também não tem nenhuma função extra nem nada do gênero. Falando no S23, também é interessante mencionar que ele tem o benefício da tela com taxa de atualização variável, de 24 a 120 Hz, algo que o iPhone 15 não possui, está presente apenas nos modelos Pro, ou seja, ele tem uma tela apenas 60 Hz, padrão bem antiquado já para topos de linha atualmente. O S23 tem uma fluidez maior no dia a dia ali, usando a interface do sistema e tudo mais, do que o iPhone 15, mesmo com diferenças de performance que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Com relação à construção, ambos também têm alumínio na lateral e vidro na traseira bem parecidos, além de certificação contra água e poeira IP68. Com relação aos processadores, o Galaxy S23 veio apenas com o Snapdragon 8 Gen 2, nada de Exynos para essa geração, além de 128 GB na sua versão básica, chegando até 512 GB. O iPhone, em contrapartida, veio com o processador do 14, o A16, atrelados a 6 GB de RAM, 128 e também até 512 GB de armazenamento interno. Infelizmente, o Antutu, um benchmark que eu gosto de testar nos meus aparelhos e tudo mais, não testa de maneira idêntica os iPhones e os Androids, então é um pouco incorreto comparar os resultados. Para tanto, eu uso o Geekbench, no qual a gente pode dar uma verificada que sim, o iPhone consegue uma pontuação superior ao S23. Talvez você esteja justamente falando, poxa vida, mas isso é por conta que o S23 é mais antigo e tudo mais. E o S24 que talvez devesse ser a real comparação. Esses aparelhos sempre vão ter essa divergência de lançamento. Um é sempre lançado depois do outro, então sempre vai ter esse argumento que pode ser usado. Ah, mas espera aí, esse é um tal modelo que deveria ser comparado, porque eles são no mesmo ano, ou esse foi lançado depois, etc. Então, basicamente, eu vou comparar com o S23, visto que eles foram lançados no mesmo ano, e depois eu vou falar um pouquinho a respeito do S24 no final do vídeo. Mas de qualquer forma, focando um pouco mais no dia a dia, no desempenho do dia a dia, tirando um pouco os números, vai ser difícil de você notar tanta diferença assim entre esses dois aparelhos. Talvez o iPhone consiga rodar alguns games em qualidade mais alta, mas nem em tudo, e tem alguns jogos que inclusive, por exemplo, no COD Mobile, algumas configurações nem estão presentes no iPhone, que estão presentes no S23, como por exemplo, ajustar a taxa de quadros do jogo, devido principalmente ao fato do iPhone 15 não ter uma tela de taxa de atualização mais rápida, então não faz sentido você ajustar esse tipo de coisa, que significa que pelo menos no COD Mobile você tem uma fluidez maior por conta dessa tela 120 Hz. Enfim, ambos os modelos têm desempenho muito bom e muito forte, com o iPhone 15 sim se saindo um pouco na frente no papel, mas atualmente vai ser difícil de você perceber a diferença. Talvez daqui a alguns anos, quando os aparelhos estiverem ficando um pouco mais velhos, essa diferença vai se mostrando um pouco mais presente, que é o mais comum, no qual aparelhos um pouco mais potentes vão envelhecendo um pouco melhor. Passando para as câmeras, o iPhone vem com grandes novidades, com o sensor agora principal de 48 megapixels, abertura 1.6, com pixels de tamanho 1.0 microns. Ele tira ali fotos por padrão em 24 megapixels. O S23 tem um sensor de 50 megapixels, abertura 1.8, também com pixels de 1.0 microns, que ele no caso tira fotos em padrão de 12 megapixels. No geral, ambos vão conseguir resultados muito bons. De dia, de noite, ambos têm um ótimo modo retrato, modo noturno, como eu já falei. Vai ser difícil de você perceber tanta diferença assim entre esses modelos. Ambos são muito competentes. Passando para os outros sensores, ambos também têm um sensor ultra-wide na traseira. O iPhone tem um sensor já um pouco antigo, de 12 megapixels, abertura 2.4, que é utilizado na Apple desde o iPhone 11, ou seja, já tem um bom tempinho. Já o S23 traz um sensor mais novo, por mais que também antigo. O S23 sim, nesse quesito da ultra-wide, é superior. Por fim também, o S23 traz um sensor próprio para o zoom, de 10 megapixels, abertura 2.4, que tira fotos em 12 megapixels, ele dá um upscaling na foto, para ter um tamanho de fotografia padrão nas 3 câmeras traseiras, mas isso não é encontrado simplesmente no iPhone. Sim, devido ao fato de que agora tem 48 megapixels nessa câmera principal, a gente consegue fazer fotos com
2 vezes de zoom eletrônico, ainda mantendo uma qualidade muito boa, mas não substitui um sensor próprio, muito porque o S23 também consegue chegar mais para frente. Com relação à lente frontal, ambos são bem competentes, com 12 megapixels de abertura 1.9 no iPhone e 12 megapixels de abertura 2.2 no S23, fazendo com que sim, o iPhone consiga tirar selfies um pouco melhores. Mas no geral, ambos têm câmeras muito boas e com qualidade muito próxima. Vai ser difícil de você perceber tanta diferença assim, falar, nossa, essa foto está muito melhor em tal celular do que no outro. No quesito de vídeo, ambos conseguem chegar até 4K 60 FPS na frente e atrás, mas só o S23 consegue chegar a 8K 30 FPS atrás. No entanto, o iPhone consegue sim manter uma qualidade geral em vídeos um pouco superior. Pode ser que sim, em alguns cenários o S23 vai conseguir resultados melhores, mas assim, em movimento, às vezes assim, de ambientes abertos para ambientes internos e tudo mais, você vai perceber que o iPhone consegue manter uma consistência um pouco melhor em vídeos. Com relação à bateria, ambos trouxeram novidades nesse aspecto. O iPhone agora tem 3.349 mAh, enquanto que o S23 tem 3.900. Mesmo com a vantagem em números, o iPhone ainda assim consegue uma autonomia melhor, como a gente vê ali no teste do GSM Arena. No meu dia a dia, eu não percebi tanta diferença assim nos dois. Ambos, mesmo em um uso pesado, conseguiam chegar no final do dia, e em uso leve era bem mais tranquilo. Mas no geral, quando a gente vê em testes, em alguns cotidianos do meu dia a dia, eu percebia que o iPhone tinha uma certa facilidade de chegar no final do dia com mais bateria do que o S23. Com relação ao carregamento, a Apple segue atrás dos concorrentes. Apenas 20 watts no iPhone 15, chegando a 25 no S23, que também não é lá muito melhor, mas mesmo com a bateria bem maior, o S23 carrega bem mais rapidamente. Provavelmente devido a um manejamento de energia melhor ali, ele consegue ficar mais tempo nesse carregamento mais forte do que o iPhone. Ao menos agora, pelo menos o iPhone tem o USB-C, então você pode carregar com o mesmo cabo os dois aparelhos. Mas é sim importante mencionar que o USB-C do iPhone é 2.0. Então se você conectar no computador e quiser passar arquivos, vai ser muito mais devagar do que o S23 com USB-C 3.2. Ambos também suportam um wireless charging até 15 watts também. Antes de falar do S24 e dos preços desses modelos, alguns itens importantes que acabou ficando faltando. O S23 suporta o novo padrão Wi-Fi 6E, por mais que não muito comum, mas que não está presente no iPhone 15. Ambos têm 5G, Bluetooth 5.3 e NFC. O S23 tem sensor de impressão digital ultrassônico na tela, enquanto que o iPhone mantém-se ali no Face ID. Com relação a software, no entanto, o S23 foi prometido ali 5 anos de atualização de segurança e 4 grandes updates. A Apple, por mais que não tenha um padrão fixo, costuma receber pelo menos, os aparelhos deles costumam receber pelo menos 6 atualizações, ou seja, um pouco mais tempo do que o Samsung ainda. Enfim, o S24. Ele foi lançado ali em janeiro de 2024 como o mais novo modelo compacto. Ele cresceu a tela um pouquinho para 6.2 polegadas, além de trocar a tecnologia da tela para LTPO, subindo muito o brilho. Com relação ao processador, aqui no Brasil ele vem com o Exynos 2200, que é superior ao Snapdragon 8 Gen 2. Não, ele não chega no Snapdragon 8 Gen 3, né, do S24 Ultra, no entanto, que é importante mencionar. Mas ele sim, pelo menos chega no nível do iPhone 15, como a gente olha ali em resultados do S24 no Geekbench. Por mais que eu não pude testar pessoalmente para poder averiguar esses resultados, né? No mais, também com relação às câmeras, o S24 não trouxe novidades, mantendo os mesmos sensores, mas pelo menos na bateria ele sim cresceu um pouco e melhorou um pouco essa autonomia, por mais que ainda assim não chegando na autonomia do iPhone 15. O S23 atualmente está custando abaixo dos R$3.000, com o melhor custo-benefício ficando para a versão de 256 GB, que vem com um armazenamento mais rápido que a versão de 128 GB, por um preço ali pequena diferença. O S24 teve menos tempo para baixar de preço. Sua versão 128 custa a partir de R$4.700, bem mais caro. Já o iPhone 15 custa a partir de próximos ali aos R$5.000 na versão 128 também. Não é todo mundo que está disposto a adquirir os dois tipos de aparelhos. Tem gente que só quer Samsung e tem gente que só quer iPhone. No entanto, se você está disposto a adquirir qualquer um dos dois, o S23 oferece um custo-benefício melhor. Não, ele não tem um brilho de tela tão legal, não tem um desempenho tão legal e não tem uma bateria tão legal quanto o do iPhone 15. Mas ele tem uma tela com 120 Hz, ou seja, uma fluidez melhor e um preço muito inferior. Com relação ao S24, sim, ele se aproxima mais do iPhone 15 em bateria e desempenho, mas ele custa o mesmo. Então, no quesito de custo-benefício, ele é inferior
ao S23, na minha opinião. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima.